Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje, principalmente relacionada a um retorno do Anderson Martins, o atleta que nesses últimos dias assinou a sua rescisão contratual com o Bahia, está atualmente no Rio de Janeiro, né? E é claro, o torcedor vascaíno começa a se perguntar se realmente o Anderson Martins voltará ao Gigante da Colina. A gente vai trazer todas as novidades envolvendo aí possíveis negociações entre o atleta e o Vasco da Gama. Além disso, vamos falar sobre reforços. O Vasco anunciou ontem aí 3 novos reforços para essa próxima temporada e poderia estar nos próximos dias anunciando mais um dos destaques do Campeonato Mineiro, e o empresário do atleta veio à mídia se pronunciar com relação a uma possível ida do jogador ao Gigante da Colina. E além disso, muitas outras notícias envolvendo o Germancano caminhando a passos largos para se tornar um grande ídolo, uma possível chegada do Daverson e muitas outras novidades. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando ao canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir aqui a sua inscrição, que é importantíssimo para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Se inscreva no canal e ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também deixe o seu like, o seu comentário com relação ao que você, torcedor vascaíno, acha sobre o retorno do Anderson Martins. É bom? É ruim? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar aí de Vasco da Gama, porque temos muitas novidades. No vídeo de hoje já vamos começar falando sobre o Anderson Martins. Eu que venho falando sobre ele diariamente aqui no meu canal, né? Realmente é um jogador que gera muita expectativa no meio da torcida vascaína. Acredito, por tudo que ele fez e pelas grandes passagens que ele teve vestindo a camisa do Vasco da Gama. Foram duas, em 2011, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, e em 2017, quando naquele período formou a dupla de zaga com o Breno e conseguiu a classificação para a pré-Libertadores do Vasco da Gama. Duas passagens, acredito, e sem nenhum erro, o jogador sempre jogando muita bola. E é claro, ele que nesses últimos dias assinou a sua rescisão contratual com o Bahia. Muitas pessoas inclusive estavam falando sobre a aposentadoria, que por conta da idade, né, ele que atualmente tem 33 anos, estaria buscando se aposentar, mas isso não irá acontecer. O Anderson Martins estará a fim de novos desafios, procurará um novo clube para quase encerrar a sua carreira. E é claro, o torcedor vascaíno começa a especular um possível retorno do atleta. E por que nós estamos falando sobre isso no vídeo de hoje? Diversos fatores definitivamente fazem com que o torcedor vascaíno pense que há grande chance do Anderson Martins retornar ao Gigante da Colina. Ele que aí, volto a repetir, é um vascaíno de coração, já se assumiu ser um torcedor do Gigante da Colina desde sua infância, ter um grande amor pelo clube e tem uma grande identificação com o Vasco. As duas passagens dele foram muito boas e fazem com que, é claro, um retorno possa sim acontecer, até quem sabe para que ele possa encerrar a carreira vestindo a camisa do Vasco da Gama. Ele que trabalhou com o Alexandre Pássaro no São Paulo, ele que foi ao São Paulo, né, veio para o Vasco em 2017 e do Vasco se transferiu ao São Paulo, e o Pássaro naquele período trabalhava pelo clube paulista e foi um dos principais fatores que tirou o Anderson Martins do Gigante da Colina, e também jogou com o Hernando e com o Zeca nessa última temporada pela equipe do Bahia e está à procura, volto a repetir, de novos desafios. E além disso tudo, que de certa forma traz uma possível volta do jogador, né, realmente coloca na memória, na cabeça do torcedor, que é a grande chance do Anderson Martins para ser melhor. O Anderson Martins agora se encontra no Rio de Janeiro. Ele que estava no Bahia, morava em Salvador, é claro, né, na cidade de onde era o seu clube, e agora apareceu no Rio de Janeiro e fez uma postagem com o Felipe e um outro jogador que é o Alan, que teve passagens aqui pelo Vasco da Gama. E é claro, o torcedor vascaíno começa a perguntar: será que tem chance? Será que não tem chance? Na minha opinião, eu a tenho
quase certeza que o Anderson Martins vai retornar ao Vasco da Gama. Eu já venho falando sobre isso nos meus vídeos. O Vasco procura um zagueiro, o Vasco está com grandes problemas no seu sistema defensivo e o Pássaro, em conjunto com essa direção, quer trazer um nome que remeta boas lembranças ao torcedor vascaíno, e o Anderson Martins é esse nome por ter tido grande passagem vestindo a camisa do Vasco. E aí, torcedor, o que você acha sobre um possível retorno do atleta? Na minha opinião, assim, grande chance. Mas é com você. É bom? É ruim? Deixa a sua opinião aqui embaixo, que a gente pode sim ver o Anderson Martins voltando a vestir a camisa do Gigante da Colina. Mas vamos seguir, que ainda temos muitas notícias no vídeo de hoje. Estávamos falando de chegada e agora eu vou falar de saída. Ontem que foi concretizada a saída do Lucas Santos, um atleta que estava no Vasco da Gama nessa última temporada, um jogador que teve um início, acredito que avassalador naquela Copinha Sub-20, onde foi o grande destaque do Vasco da Gama. O Vasco recebeu inclusive proposta milionária pelo atleta do CSKA Moscou da Rússia para retirar o Lucas Santos do Vasco da Gama. Porém, era um jogador que tinha tanto futuro, segundo a direção e os torcedores. Ele tinha o geral, né, a direção, os torcedores botavam tanta fé no futuro do atleta que o Vasco preferiu não liberar pelo valor que o CSKA deu naquela época, segurou, e ele veio ali frustrar as expectativas de todos os vascaínos. Permanece no Vasco até o final do ano que vem. O Vasco não estava procurando e não estava achando, aliás, soluções para o atleta. O Cabo não queria ele, a direção não queria ele, mas conseguiu. Foi aí praticamente anunciado que o Lucas Santos estará vestindo a camisa do Brasil de Pelotas para essa próxima temporada, um clube aqui do Rio Grande do Sul. Ele que embarca aí para o Rio Grande do Sul nessa sexta-feira, fará exames e ali, já hoje mesmo, poderá ser anunciado oficialmente como novo reforço do Brasil de Pelotas, adversário do Vasco nessa segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É um empréstimo até o final do ano e na cláusula contratual, né, diz que o Lucas Santos não poderá enfrentar o Gigante da Colina durante a segunda divisão. O Brasil de Pelotas irá pagar a maior parte dos salários e, volto a repetir, o Meia não poderá enfrentar o Vasco aí durante a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Esperamos aí que ele realmente venha reencontrar o seu futebol, o bom futebol, e voltar ao Vasco da Gama na próxima temporada realmente uma melhor qualidade, com mais cabeça, e retorne aí a dar alegrias ao torcedor vascaíno. E com relação a outro atleta também criado nas categorias de base do Vasco da Gama, que é o Caio Lopes, um volante aí que realmente perdeu muito espaço. Ele que era o capitão das categorias de base, após a ascensão profissional realmente não vem tendo espaço para demonstrar o bom futebol que vinha tendo nas categorias de base, e muitos torcedores começam a se perguntar se ele irá ser emprestado, se ele irá permanecer, se irá ser vendido. E o empresário dele veio aí a público, de certa forma, explicar o que está acontecendo. Ele falou que, assim como outras promessas que estão dentro do clube, o Caio Lopes, é claro, perdeu espaço, mas terá outras oportunidades durante essa temporada e ainda vai evoluir muito, até por conta das chegadas desses outros atletas mais experientes, como o Rômulo, o Michel. Tem tudo para que ele pegue mais experiência e se torne aí um grande atleta. É muito bom jogador e só tem a ganhar aí ainda para essa próxima temporada. Ninguém do clube, no caso do Vasco, procurou o empresário do atleta até o momento para tentar um empréstimo a outro clube. Ele que também tem um contrato com o Vasco até o final de 2022, segue uma das grandes promessas também da base vascaína e tem tudo para se destacar aí para essas próximas temporadas. O Vasco conta com muito volante e tem que sim dar espaço para essa molecada, para que eles não venham sair de graça do Vasco e se destacar aí em outro clube. E agora falar sobre Germancano também. Ontem que o Germancano fez uma grande atitude, eu trouxe notícias aí sobre um leilão que o atleta estava fazendo de uma chuteira, de uma jaqueta corta-vento e também de uma camisa. Ele conseguiu arrecadar um grande valor com esse leilão aí aos torcedores vascaínos, e com o valor arrecadado ele ali reverteu em cestas básicas para a comunidade do Tuiuti, e ontem esteve lá distribuindo as cestas, estando com os torcedores vascaínos. Está passando aí foto para vocês desse momento muito importante, tanto para os torcedores, mas principalmente para o jogador conhecer mais de perto e ter esse calor, como é falado, né, no dito popular, do torcedor vascaíno. E ele inclusive veio através de suas redes sociais falar que foi uma tarde muito especial, ajudando quem precisa na comunidade do Tuiuti. Infelizmente, por conta da pandemia, não podemos ter muito contato, mas agradeço todos pelo carinho e recepção comigo e minha esposa. Foi um prazer estar com todos vocês. Então, um momento muito especial para o Germancano. Volto a repetir, ele que dentro de campo vem sendo excepcional,
e fora dele, mais ainda, uma grande atitude. Ele que não havia necessidade nenhuma de fazer isso, vendeu os seus itens, reverteu ali tudo em cestas básicas e entregou para a comunidade do Tuiuti. Uma belíssima atitude, vem caminhando a passos largos para se tornar um ídolo do Gigante da Colina, vem tendo grandes atuações e também por conta disso, é claro, chama a atenção de outros clubes. Ele que nesse início de temporada teve propostas de vários times aqui do futebol brasileiro e durante essa semana, o nome dele vem sendo especulado no Palmeiras, né? Palmeiras que quer contar com um novo centroavante para essa próxima temporada, não achou um homem ideal, um 9 ideal. O Abel Braga está à procura desse homem e ele, segundo notícias, poderá ser o Germancano. Inclusive, torcedores do Palmeiras nessa semana vieram através de suas redes sociais tentar fazer uma troca, trazer o Daverson para cá e levar o Germancano para o Alviverde. No caso, né, ali os torcedores do Palmeiras foram através do Twitter falar em diversas postagens que tá aparecendo aí pra vocês. Uma falava que já que o Abel quer o centroavante, ele não virá da Europa, eu ia agora no Rio de Janeiro buscar o Cano do Vasco, inclusive perguntando o que o Palmeiras estaria esperando. Falou ali outras diversas postagens que tem o Patrick, meia do Internacional, mas também tem o Germancano e deveria tentar trazer o atleta. Outro falou que tem que envolver uma troca pelo Cano do Vasco, já que o Daverson é um vascaíno de coração, e várias postagens aí que realmente fala isso, que o Daverson ama o clube e o Palmeiras está à procura de centroavante e essa troca poderia dar super certo. Acredito que, é claro, a gente sai muito bem do Daverson, da vascainidade que ele tem, mas a gente está muito bem com o Germancano e acredito que nesse momento o Daverson não vai fazer falta nenhuma aqui no Gigante da Colina, ainda mais tirando o Germancano e levando para lá, mas eles estão tentando aí, inclusive páginas muito conhecidas do Palmeiras, tentando fazer essa troca, trazendo o Daverson e levando o Germancano para eles. Deixa aí a sua opinião, torcedor, o que você acha dessa troca? Acredito que a grande maioria é totalmente desfavorável a ela. Mas vamos seguir aqui para encerrar o vídeo e falar sobre reforços. O Vasco anunciou ontem 3 novos reforços para essa próxima temporada, o Michel Sarrafiore e também o Daniel Amorim. E é claro, ontem o próprio Alexandre Pássaro veio esclarecer a situação de possíveis novos nomes para o Gigante da Colina para essa temporada. E ele foi muito claro, ele não irá fazer mais esforço para trazer novos nomes. Agora realmente só será contratado aqueles jogadores que tiverem a necessidade de vir. Ou seja, o Vasco já está montado, o Vasco já tem uma base, já tem um time formado e não irá procurar no mercado alternativas para compor elenco. Só irá vir aquele jogador que realmente tiver certeza que irá dar certo. Ele foi muito claro com relação a isso, ainda mais depois da chegada do Michel e uma possível contratação de um lateral. Ele praticamente deixou claro, por conta do Michel ser polivalente, para vocês terem noção, ele pode atuar tanto como volante, tanto quanto lateral, tanto quanto um zagueiro. O próprio Alexandre Pássaro não irá mais ao mercado trazer um lateral esquerdo. A chegada do Michel fez com que a contratação de lateral esquerdo fosse praticamente excluída do Gigante da Colina. Não é mais uma prioridade trazer um atleta para essa posição. Só irá trazer realmente um lateral esquerdo para essa próxima temporada, caso venha a ser um ótimo jogador e uma grande oportunidade para o Vasco no mercado. E além disso, tivemos aí esclarações com relação ao Keke. Keke aí é um atacante de lado da Tombense, um dos grandes destaques desse Campeonato Mineiro, esteve inclusive na seleção do campeonato. Grandes pessoas, torcedores do Cruzeiro, do Atlético, falam muito bem do atleta e ele que foi aí, teve o seu nome especulado no Vasco nessa última semana, uns 2 dias atrás. O empresário dele veio a público a esclarecer a situação. Ele disse que o Vasco não foi até ele não foi procurado pelo Gigante da Colina, então, ou seja, pelo menos até o momento, o Vasco não busca a contratação do Keke. É um grande destaque, poderia sim ajudar o Vasco para essa próxima temporada, mas o Vasco inclusive está cheio de pontas e provavelmente o Keke não irá reforçar o Gigante da Colina aí para a Série B e para a Copa do Brasil dessa temporada. Se você conhece o atleta, deixa aí a sua opinião, o que você acha sobre um possível reforço dele para essas 2 competições que o Vasco ainda irá encarar durante essa temporada. Agora o foco será em ajustes, caso realmente seja necessário contratações, porque não há mais uma reconstrução, o Vasco está fechado e só virá aquele jogador que realmente tem a necessidade de vestir a camisa do Gigante da Colina. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, a sua inscrição é importantíssima. Eu tô na meta de bater os 40 mil inscritos, eu preciso muito da sua ajuda, então se inscreva e ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar
possam chegar até você. Deixe o seu like e o seu comentário também, que é importantíssimo para que esse vídeo venha a ser divulgado, que você acha sobre o possível retorno do Anderson Martins, do QQ e de outros aí reforços que podem chegar no Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, tenham uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas!